Grande abraço para você que se liga mais uma vez aqui no Futebol Falei. Pessoal, noite de cabeça quente aí pro torcedor atleticano. O Galo está eliminado da fase de grupos da Copa Libertadores da América, com derrota para o Nacional do Uruguai no Mineirão por 1-0. O Atlético se despede de qualquer chance de classificação para a próxima fase da competição sul-americana. Vamos tentar analisar aqui o que aconteceu para que chegasse essa eliminação do Atlético na Libertadores. Meu nome é Igor Nunes, deixa o seu like aqui pra gente no nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, segue a gente lá no nosso Instagram, @futebolfaleioficial. A gente tem essa proximidade diária lá no nosso Instagram, com nossas postagens lá. Mas antes de mais nada, eu sempre peço a você também que compartilhe o nosso vídeo aqui com seus amigos que gostam de futebol, dos nossos comentários aqui e das notícias de bastidores que trazemos aqui. Vamos embora pro vídeo? Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, gente, a coisa não anda nada fácil lá para o Galo. O Atlético Mineiro foi eliminado da Libertadores. Vamos tentar fazer um balanço aqui para tentar entender o que culminou com essa eliminação do Atlético na Libertadores. A gente não pode tentar mascarar para o torcedor, igual, por exemplo, no final de semana, o Atlético perdeu o título mineiro para o Cruzeiro, ficou muito aquela coisa em cima do árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo, o VAR prejudicou no primeiro jogo, prejudicou no segundo, e meio que ficou mascarada muitas coisas erradas da equipe atleticana. A gente tem que tentar avaliar de uma certa maneira até bem o treinador Rodrigo Santana, porque chegou lá apagando incêndios, assumindo a vaga do Levi Coupe, que tinha sido mandado embora. Ele foi chamado, assumiu a responsabilidade, levou o time para os 2 jogos das finais do Mineiro contra o Cruzeiro, fez 2 jogos parelhos com o Cruzeiro. O Atlético não foi tão abaixo assim como imaginávamos que seria. Nós não, né? Boa parte da torcida, principalmente os cruzeirenses, achavam que iria meio que passar o carro em cima, que ia dominar completamente o Atlético, e a gente não viu isso. 2 jogos de ter um certo equilíbrio, pobre futebol, vamos dizer assim também, porque muito tenso, a parte emocional influi muito na hora das decisões, principalmente de 2 rivais assim. O emocional às vezes até se sobrepõe sobre a parte técnica, então ficou muito meio que equilibrado as finais ali, mas a gente sabe, olhando o elenco, o Cruzeiro é mais time do que o Atlético. Haja visto um exemplo que eu vou te dar aqui, torcedor. No sábado, na final do Mineiro, o treinador Mano Menezes do Cruzeiro se deu ao luxo de deixar o Egídio no banco, escalou o Dodô. Olha bem para você ver. E o nível é ali, a mesma coisa. Mesmo parâmetro de nível entre os 2 jogadores. Um exemplo, o Fábio Santos no Atlético, se caso ele tiver mal ou se machucar, quem vai assumir a lateral esquerda do Atlético? Essa é a pergunta que eu deixo para você, torcedor. Principalmente torcedor atleticano aí que está nos vendo aí. Então, se formos comparar elencos, por exemplo, o Thiago Neves ficou mais de 1 mês e meio parado no Cruzeiro. E o Rodriguinho estava voando lá, dando conta do recado. Agora que o Thiago Neves está voltando. O Atlético, por exemplo, saiu o Casares machucado. Desde o primeiro jogo, do primeiro clássico lá contra o Cruzeiro, saiu machucado, não jogou a segunda partida. O torcedor sente falta. Cadê o camisa 10 do time? Aquele cara que põe a bola no chão, levanta a cabeça e pensa para poder organizar o time no meio de campo. Não tem substituto à altura, não tem. Então o torcedor atleticano vai entender o que eu estou falando aqui, e até certo ponto o torcedor passa a ter preocupações com o Brasileirão que está chegando aí, começa agora já nesse final de semana. O Atlético recebe o Avaí no Independência, então o torcedor começa a ficar preocupado com esse elenco, que tipo de campanha o Atlético vai fazer no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o torcedor também deve estar imaginando isso, e a gente constata, olhando, o elenco do Atlético é limitado, precisa de contratações, a gente não sabe, a gente está gravando esse vídeo aqui logo após o término da partida, a gente ainda não sabe, talvez quando você estiver vendo esse vídeo as notícias já chegaram, se o treinador novo vai ser anunciado ainda nas próximas horas, ou se a diretoria vai dar mais oportunidades para o Rodrigo Santana.
A gente ainda não sabe, a gente tem essa expectativa. O torcedor atleticano abraçou o Rodrigo Santana pelas 2 boas partidas que ele fez nas 2 finais do campeonato estadual. Não sabemos ainda o que a diretoria atleticana vai fazer da agora em diante. Então a gente está trazendo aqui essa informação para você da eliminação do Atlético da Libertadores. Apesar que o torcedor não estava tão confiante assim, o Mineirão não estava lotado. O torcedor meio que desconfiado, já sabia, meio que de antemão, assim, que era muito difícil a missão do Atlético ganhar e ganhar com uma boa margem de gols. E vencer também a última partida contra o Zamora na Venezuela. Teria que tirar um saldo de gols aí bastante grande e torcer para que o Cerro Porteño vencesse o Nacional no Paraguai, melhor dizendo, no Uruguai na última rodada. Então realmente a missão era muito difícil, o torcedor já sabia que a coisa não seria fácil. Então o Atlético está eliminado dos 7 times brasileiros que estavam na fase de grupos, 6 ainda estão em disputa. O Atlético está fora, ainda tem esse jogo para fazer. Temos lá os 2 times do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Temos aqui o Cruzeiro, temos o Palmeiras, temos o Flamengo e o Atlético Paranaense. Todos ainda aí estão em disputa para passar de fase para as oitavas de finais. Somente o Atlético Mineiro já é o primeiro clube brasileiro eliminado da Libertadores em 2019, precocemente, porque o Atlético vinha de uma pré-Libertadores bem jogada, vinha no ritmo, podemos dizer assim, passando por 2 uruguaios, jogando as 2 partidas de ida bem jogadas, as 2 de volta no Horto até um pouco não muito bem jogadas, o torcedor meio desconfiado. Talvez ali já era um indício do que seria a participação do Atlético na fase de grupos. Foram 2 derrotas para o Cerro Porteño, lá e cá, 2 derrotas para o Nacional do Uruguai, lá e cá, e uma vitória sofrível sobre o Zamora da Venezuela após estar perdendo o primeiro tempo por 2-0.